Nós temos aqui 3 perguntas e nós vamos investigar isso aqui com você. Uma é a questão do ciúme, outra é a questão da dependência emocional e outra é o que é a mente. Então nós temos aqui 3 perguntas. A pergunta é: como se livrar do ciúme? A segunda pergunta é: como se livrar da dependência emocional? E o que é a mente? Aqui nesse canal, nós estamos trabalhando com você o fim do sofrimento. O fim dessa condição psicológica e também emocional e física do sofrimento. Boa parte desse sofrimento físico em nós, tudo isso procede desta condição, que é a condição da não compreensão desta terceira pergunta. Então, no que diz respeito a esse sofrimento também físico, emocional, sentimental e psicológico, isso é algo presente em razão da não compreensão dessa terceira pergunta, que é: o que é a mente humana? O que é essa mente humana? A não compreensão disso nos sustenta dentro de quadros internos de infelicidade, de sofrimento. O ciúme é algo assim. A dependência emocional também. A depressão, a angústia, a ansiedade, tudo isso é algo presente em nós. Nós somos o resultado da cultura humana, de toda a sociedade humana. E nós carregamos em nós essa mente humana. Nós não sabemos o que é essa mente humana. Aqui no canal estamos trabalhando com você o fim para essa ilusão, que é a ilusão de um eu presente, que carrega esta condição desta mente humana. E, naturalmente, vive todos esses conflitos, dilemas, problemas e sofrimentos humanos. Algo muito íntimo dessa condição psicológica de ser, este ser humano como nós nos vemos, como nós expressamos aqui na vida, no viver. Então estamos trabalhando com você o fim para a ilusão do eu, dessa pessoa, nessa condição de mente humana. Aqui nós temos algumas coisas para lhe dizer sobre isso. Nós vamos trabalhar com você aqui nos próximos minutos como terminar com esse sofrimento humano. O ciúme é parte disso. Acabamos de colocar. A inveja é parte disso. A dependência emocional é parte disso. Nós somos criaturas humanas bem interessantes. Nesta mente humana, nós nos comportamos de uma forma muito típica, muito específica. Por exemplo, a pergunta é: como me livrar do ciúme? Ou como me livrar da dependência emocional? Será que não percebemos que carregamos também a inveja? Que carregamos não só esses 2 tipos de dependência, a dependência emocional e a dependência que me faz ter do outro esse ciúme? Será que não percebemos que nós carregamos o medo como sendo o centro de tudo isso? Mas o medo, ele não só sustenta isso em nós, mas muitas outras coisas. Será que não percebemos que precisamos descobrir a verdade sobre quem somos e nos desvencilharmos dessa questão, desta condição de medo, e que isso é algo presente nessa mente humana?
E o que é essa mente humana? Essa mente humana, ela é o conjunto de um condicionamento cultural, social, de história de humanidade. Então, tudo que você tem nessa mente humana é a história da humanidade. A inveja, a dependência emocional, o ciúme, as diversas formas de medos presentes em você já estavam nos seus pais, nos seus avós, nos seus bisavós e naqueles que chegaram antes de você. Isso é algo comum na história humana, isso é algo comum na humanidade, portanto, é algo comum nessa mente humana. Aqui nós temos algumas coisas para explorar com você, para investigar com você. Aqui estamos lhe dizendo que é possível nessa vida uma mente nova, não a mente humana, mas uma mente divina. Uma qualidade de cérebro funcionando na mente, funcionando de uma forma completamente diferente do cérebro hoje que nós conhecemos. O cérebro que nós conhecemos, ele está em desordem sentimental, emocional. Ele está carregado de memórias e lembranças que estão produzindo condições internas psicofísicas em nós de estresse, de ansiedade, de sofrimento, que pode ser lido claramente por especialistas como estados de enfermidade, que pode ser diagnosticado por especialistas claramente como estados de desordem biológica, física. Tudo isso em razão desse cérebro inquieto, desordenado, dentro dessa condição de mente humana. Aqui estamos lhe dizendo que é possível uma mente nova, livre dessa condição, que é a condição de uma identidade que se separa da vida, que se separa da experiência, que se separa por uma questão de treinamento, de condicionamento, de modo artificial de sentir, pensar e agir. E quando há essa separação, há conflito, há sofrimento. Então, esse conflito e sofrimento sustenta o medo. E esse medo sustenta essa desordem sustenta essa contradição de mente humana, de condição de vida sem amor, sem paz, sem liberdade, sem felicidade. Então, esse encontro aqui, nele nós estamos trabalhando a realização de Deus, a realização do seu ser, o florescer de uma nova mente, de uma mente livre. Essa mente livre, essa nova mente, ela tem a qualidade da mente meditativa. E o que é meditação? É esse encontro com a realidade do seu ser, a verdade sobre você. Não é essa crença que você tem sobre quem você é. Contato com a meditação, com essa correta meditação, com essa real meditação, é o fim dessa mente humana. É o surgimento de uma mente nova, nessa qualidade de mente meditativa. A qualidade de ser consciência, presença, agora aqui. Uma vida sem essa separação, onde não há mais esse eu e o outro, eu e o mundo, eu e a vida, eu e Deus. Isso é possível. Sim, isso é possível. Isso é uma afirmação, isso é possível. Você nasceu para realizar isso nesta vida, nessa existência. Você nasceu para assumir a realidade do seu ser. A ciência de quem é Deus é a verdade sobre quem é você.
A ciência sobre quem é você é a verdade sobre quem é Deus. E não há qualquer separação, porque há uma única realidade presente nessa existência. E aqui eu me refiro à vida nessa totalidade de vida só há Deus. É apenas nessa particular vida do eu que o sofrimento está presente, que a confusão está presente, que toda a violência, que todo o desespero e que todas essas respostas, com base no princípio do apego, do desejo e do medo, estão presentes. Nessa condição de medo, apego e desejo, a nossa relação com o outro é de dependência emocional. A essa dependência, a essa carência, o que representa uma forma de sofrimento, eu dou o nome a isso de amor. E quando esse assim chamado amor me é negado pelo outro, eu fico com raiva, aborrecido, me sinto frustrado, traído. Então surge o ciúme. Então, para a maioria de nós, o ciúme é parte desse amor. Alguns chegam até a usar a expressão um ciúme doentio quando esse tipo de coisa acontece. Mas percebam que estamos colocando ciúme é presença de sofrimento, quer ele seja agressivo na ação ou não, o sofrimento está implícito na presença do ciúme. Quer ele tenha esse aparente modelo moderado de ser, ou mais agressivo de ser, ciúme não é amor. Ciúme é dependência, ciúme é violência, ciúme é sofrimento. Enquanto houver esse medo, esse desejo, esse apego a essa imagem que eu tenho do outro, dele ou dela, enquanto houver esse cultivo aqui, nesse eu, nesse ego, nessa mente humana, desse modo de relação com o outro, enquanto o outro estiver sendo visto como um objeto do meu prazer, da minha gratificação, alguém que precisa me aceitar, me reconhecer, me amar. O que é que entendemos pela palavra amor? Mas nós usamos essa palavra nesse jogo. Enquanto isso estiver presente, haverá apego, e com o apego haverá ciúme, haverá dependência emocional, porque é uma relação que se sustenta no medo. Tudo isso faz parte dessa condição de mente egóica. Então aqui já tocamos nessa questão de uma forma muito clara. O que é a mente humana? A mente humana é a mente egóica. Com certeza não é a mente divina, não é a mente livre dessa condição psicológica de condicionamento. Então, nós estamos trabalhando com você o fim para essa ilusão do eu, do ego, o fim para essa mente humana. Então, a verdade do seu ser floresce quando uma nova mente surge, quando a qualidade da mente meditativa aparece, da mente livre de toda forma de condicionamento egóico. Isso é o fim para essa mente humana, essa verdade do seu ser florescendo. É a nova consciência, não mais esta velha consciência do eu, nesta mente humana, nesta condição de mente egóica, entorpecida, adormecida, mecânica, inconsciente, e, portanto, vivendo dentro de um padrão de insanidade. Olhe para o mundo à sua volta, olhe para o seu formato de relação com o marido, com a esposa, com os filhos, com o seu chefe no trabalho.
com os seus empregados, com os assim chamados amigos que você tem, as relações próximas, as relações mais íntimas, todas elas estão dentro desta condição, onde o que prevalece dentro dessa relação é uma relação de mente humana, a mente que tenho, a mente que ela tem, a mente que outros têm. Estamos falando de uma mente única, que é a mente humana. Ela carrega essa condição de programação, de modo de operação, de mecanicidade, de repetição. O que eu tenho de você e o que você tem de mim são crenças, são ideias. As ideias que eu faço sobre quem você é e as ideias que você tem sobre quem eu sou. E todo esse contato que temos são contatos no qual aquilo que prevalece é o autocentramento, é o sentido de um eu presente, desse mim aqui, desse eu aí, desse eu aqui, desse mim em você. Essa qualidade de relação que se baseia no ego, nessas ideias, nessas crenças, nas imagens que tenho sobre quem você é e que você tem sobre quem eu sou, isso está gerando todo tipo de confusão. Se essas imagens, elas se ajustam, elas são amigas. Se elas não se ajustam, elas se afastam ou se tornam inimigas. Se você me dá o que desejo, eu amo você. Se você nega para mim o que eu quero de você, você é meu inimigo ou fico indiferente, me afasto. Então, toda a nossa condição de relação é conflituosa, porque está centrada no eu, no ego. Vem você e me pergunta como posso me livrar do ciúme. O fim do ciúme está no fim da ilusão de alguém presente, que vive internamente, psicologicamente dependente de uma imagem. Isso é possível quando há o fim para essa mente humana e o início de uma mente sagrada, de uma mente divina, de uma mente nova, de uma mente livre, de uma mente meditativa. Nela não está mais a presença do eu, do ego. Então é possível ter uma vida na qual eu não esteja mais sustentando nenhuma imagem sobre quem você é e, portanto, não tendo mais qualquer exigência sobre como você é ou como você deixa de ser. Então se torna possível a presença do real amor, dessa real cumplicidade de ser consciência. Nisso não há qualquer separação entre você e entre eu e ele, entre o mundo e eu, entre eu e Deus, simplesmente porque não existe mais a ilusão desse eu. Então, estamos diante do amor, diante da verdade, diante do despertar da consciência. É quando temos presente o despertar dessa consciência, é que não há mais essa condição de mente humana e, portanto, de mente egóica. E desse sentido de confusão presente, nessa dualidade, a base de nossas vidas está dentro dessa dualidade. Vivemos nessa dualidade. A não dualidade é a verdade do seu ser, é a realidade desta consciência desperta, desta consciência real. Isso está presente quando há o florescer desta verdade sobre a meditação, sobre a real meditação. Aqui no canal nós temos falado sobre esta real meditação. É isso que precisamos em nossas vidas. Tomar ciência da verdade do ser que somos, descartando esse ser que parecemos ser, que demonstramos ser, que nos confundimos psicologicamente em ser. O fim para isso é a expressão desta real consciência,
não mais essa consciência egóica, essa consciência do eu, não mais essa mente humana. Então não há o fim para essa infelicidade, nesse ser psicofísico, enquanto não houver esta realização, que é a realização de Deus, onde o único ser presente neste ser psicofísico é o ser de Deus, não mais esse ser que você acredita ser, esse ser que você transparece ser, esse ser que você demonstra ser. Estamos falando da realidade do ser, que é a realidade da consciência, que é a realidade de Deus, que é a sua natureza divina, agora, aqui. Essa é a mente livre do eu. Portanto, a mente livre dessa assim chamada humanidade e dessa condição psicológica de humanidade. Esse é o assunto aqui dentro do canal. Por isso estamos tratando com você do despertar espiritual. Estamos tratando com você sobre a iluminação espiritual, sobre a verdade divina, agora, aqui. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like. Quero lhe convidar, se inscreve no canal e também participe dos encontros online. Nós temos encontros online nos finais de semana. Nós temos aqui na descrição do vídeo o nosso grupo no WhatsApp. Então você pode entrar nesse grupo e participar dos nossos encontros online. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Fica o convite e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Meditação é o fim de todo esse conteúdo verbal e emocional. É o fim para todos esses significados que o pensamento anda dando às palavras